Boa tarde a todos. Reunião extraordinária da Comissão do Orçamento. Vereadora Carla Aires, vereador Edinon, vereador Dinho, né? Vereadora Manu, e está chegando também já o vereador Rafinha. Hoje com 3 projetos com pedido de vistas. Eu gostaria de fazer a inclusão do 19.751/2025. De acordo, senhores vereadores. 19.751/2025. Eu já vou colocar aí logo, vereadora Carla, o que acontece? Esse projeto, nós estamos apenas fazendo, vereador Dinho, a readequação da nova regulamentação federal. O que ela diz, vereadora Carla? Que agora o município tem que ter conta específica para receber os empréstimos. Então, é apenas essa adequação, ok? Vereadora Carla? Vereador Dinho? Então, está aprovado. Vamos lá. Vereadora Carla, a senhora trouxe vista do 19.001? Ok. Trouxe. Tem a palavra. Obrigada. Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas vereadores. Manu, vereador Dinho, assessorias. Bom, o 19.001 é o projeto que dispõe dos serviços funerários de autoria da vereadora Manu, nessa comissão, e do vereador Renato da Farmácia. Eu vou passar aqui diretamente a análise em que a gente se debruça sobre alguns pontos, vereador Claudinei, algumas jurisprudências que a gente traz, partindo do princípio aqui da proposta, que revoga completamente o regime jurídico atual, criando um novo modelo econômico para o setor funerário, de modo que nós dividimos a análise em 4 pontos essenciais, vereadora Manu, uma das autoras aqui. O primeiro ponto é sobre a afetação econômica ilícita do serviço público essencial. O projeto elimina a licitação e regime de permissão, estabelece livre iniciativa irrestrita, e o modelo proposto ofende, na nossa ótica jurídica, os princípios da administração pública e o artigo 175 da Constituição Federal, que pode ser considerado uma privatização indevida e ilícita, o que se mostra deveras preocupante, pois a perda do seu caráter público e controle tarifário compromete a fiscalização e direito dos seus usuários. O serviço funerário abrange transporte, manuseio de cadáveres e é considerado serviço público essencial, sendo obrigatória a sua realização por meio de licitação e controle estatal, o que está sendo eliminado pelo substitutivo apresentado, colidindo frontalmente com a Lei 8.987 de 2025, e, nesse sentido, eu trago algumas jurisprudências que estão integralmente registradas no parecer, mas queria destacar alguns pontos, em especial sobre a ação direta de inconstitucionalidade de uma lei semelhante, 5.573 de 2022, de Vilhena, em que contexto e objetivos similares dado pela inconstitucionalidade material, por alguns pontos, sobretudo o ponto 3 da jurisprudência, que reafirmam que os serviços funerários constituem serviço público de competência legislativa municipal, pois estão inseridos nas matérias de interesse local, na forma dos incisos 1 e 5 do artigo 30 da Constituição Federal, com precedentes no STF. Quando se trata de serviços públicos, a delegação de sua execução deve ocorrer sob regime da concessão e permissão de direito público mediante processo licitatório prévio nos moldes do artigo 16 da Constituição, em simetria com o regime jurídico previsto no artigo 175 da Constituição Federal. Apelação civil também da administração, ação declaratória de sentença de improcedência, prestação de serviços funerários, pleito que visa a declaração inconstitucional da Lei Municipal 3.028 de 2003, por prever obrigatoriedade da realização de procedimento licitatório para a concessão de serviço, não havendo cabimento desse tipo de ação. Outra ação civil pública do município de Araranguá também vai no mesmo sentido, e a gente, portanto, reforça que a patente de natureza do serviço público conferida aos serviços funerários
a sua atividade deve ser desenvolvida nos termos do artigo 175 e do artigo 112, inciso 5º, da Constituição de Santa Catarina, que diz que compete ao município organizar e prestar diretamente e sob regime de concessão ou permissão os serviços públicos de interesse local. O dispositivo não faz referência à autorização do serviço público, posto que a autorização não constitui ato de delegação e atividade do Estado, mas simples medida de polícia. À margem de discricionariedade do administrador, nesses casos não é ampla, pois a descentralização do serviço público demanda prévio processo licitatório. Deste modo, ao instituir uma nova modalidade de delegação de serviços públicos, a ser realizada na forma direta, sem prévia licitação, por meio de uma chamada pública, a proposição incidiu no vício de inconstitucionalidade material ao editar norma incompatível com o artigo 12, inciso 5º da Constituição de Santa Catarina e por simetria ao artigo 175 da Constituição Federal. A proposição cria ambiguidade insanável sobre a natureza jurídica do serviço funerário. Embora declare tratar de serviço público municipal, o texto adota integralmente o regime de atividade econômica privada com autorização simples, ausência de licitação, supressão de tarifas públicas e equiparação de prestadores públicos e privados, o que afeta o dever do município de garantir a continuidade do serviço e a proteção sanitária, conforme também prevê os artigos 30, inciso 5º e artigo 197 da Constituição Federal. Verifica-se, portanto, que no regime previsto, a proposição do seu substitutivo possui óbice constitucional e legal ante a sua natureza. Segundo ponto, sobre a proteção sanitária insuficiente e o risco ambiental à saúde pública. As leis municipais vigentes tratam diretamente e promovem a prevenção e a proteção do risco de serviço em relação às doenças infecto-contagiosas, regras de urnas obrigatórias e fiscalização contábil permanente e sanitária. Como é possível verificar nos artigos 6º, 10º e 11 das leis 3.437 e 6.923, o que não está previsto no substitutivo apresentado. Assim, apesar da proposição permitir que o serviço seja explorado por iniciativa privada, há risco de responsabilização civil do município por risco sanitário, tendo em vista que não há qualquer previsão de regras de controle sanitário, como, por exemplo, o tratamento de óbitos infecto-contagiosos, o que causa grande preocupação para a saúde pública. Ponto 3. Retrocesso aos direitos dos usuários. A legislação garante gratuidade a indigentes e carentes pela concessionária, no artigo 5º da Lei 6.923, de 2006. Sendo que o substitutivo à gratuidade fica, aspas, em regime de rodízio e limitada ao teto de 15% dos óbitos, de acordo com o artigo 6º, inciso 7º do substitutivo, o que representa violação ao princípio da dignidade humana. Também dá tratamento menos protetivo do que a lei vigente, de modo que trata de um retrocesso material e contraria disposições transitórias da Lei Orgânica do Município, que prevê em seu artigo 7º que, após 30 dias da publicação desta lei, o Poder Executivo deverá encaminhar à Câmara projeto de lei fixando tabela de preços e critérios de reajustes nos serviços funerários, grifos, deixando claro e de fácil aplicação o direito das pessoas consideradas indigentes, assim como definidas pelo Serviço Social da Prefeitura. Ainda, a eliminação da central de óbitos instituída pela Lei 10.820 prejudica diretamente os usuários, pois suprime a coordenação pública do atendimento funerário, expõe as famílias a práticas abusivas de cooptação dentro das unidades de saúde, compromete a universalidade e a igualdade do acesso, dificulta o acionamento de benefícios gratuitos por pessoas hipossuficientes. Em última análise, a medida substitui um regime centralizado e controlado por um modelo de disputa comercial, exatamente no momento em que os usuários se encontram em máxima vulnerabilidade emocional e econômica. E, por fim, ponto 4, sobre a ausência de estudo de impacto financeiro. A proteção gera impacto direto no erário, posto que, mesmo que seja viabilizada a realização da atividade pela iniciativa privada, o serviço permanece sendo público e possível de responsabilização do município em caso de falha ou ausência de serviço funerário.
A par disso, a omissão ou flexibilização de regras e de fiscalização sanitária agrava o risco da responsabilização estatal. A limitação de concessão de gratuidade das empresas prestadoras de serviço não retira a obrigação do município de promover essa assistência, o que, por certo, também exige orçamento e acarreta uma impactação não estimada na proposição. A falta de organização, distribuição e controle estatal pela Central de Óbitos, por sua vez, também pode acarretar custos ao município para atendimento de demandas emergenciais, falta de estoque, conflitos e judicializações. A falta de licitação e contrato enfraquece a responsabilização do prestador de serviço funerário privado e, no modelo proposto, aumenta riscos de custo ao município com um serviço que deve ser garantido e tem maior chance de apresentar falhas e danos aos usuários, ao meio ambiente e à saúde pública. Verifica-se, portanto, que a proposição cria potenciais despesas sem estudo de impacto que viola os artigos 113 dos atos de disposições constitucionais transitórias ADCT e 16 e 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Voto, portanto, vereador presidente, também a autora, pela devolução aos autores para esses 2 pontos listados. Obrigado. Eu trouxe um voto de vista com um substitutivo global. Não sei se você já viu ali também. Eu vou em alguns pontos, por exemplo, a exclusão, vereador Dinho, da expressão e a comercialização de planos funerários. Não acatar o artigo 1º sugerido pelo vereador Dinho, já conversamos com a assessoria do vereador. Transformando o artigo 2º sugerido pelo vereador Dinho neste parágrafo único, feitas adequações no texto conforme combinado em reunião. O vereador Dinho havia sugerido 2 quilômetros, porém, convencionamos manter 500 metros neste artigo e no artigo 13 iremos instituir 1 quilômetro para situações tratadas naquele artigo. Acatamos a inclusão deste parágrafo único, porém, com a diminuição para 500 metros, a fim de permitir a existência dessa empresa nos bairros da cidade. E como também o vereador Dinho havia sugerido, vincular a receita à determinação de despesa, porém, isto traria características de tributo, por isso não foi possível acatar a proposta. E a sugestão do vereador Dinho, acatada com diminuição da distância para 1 quilômetro. Então, nós fizemos o substitutivo global, praticamente acatando a maioria, porém, algumas exclusões. Artigo 11. A fiscalização dos serviços funerários caberá aos órgãos públicos com atribuição finalística a esta matéria, que deverão acompanhar, avaliar e exigir o cumprimento das normas aplicáveis. Artigo 12. Quando identificado o descumprimento das regras da legislação e do edital chamada pública, o órgão fiscalizador ficará responsável para aplicar as penalidades. Primeiro, multa de até 10% no valor da guia de autorização para exploração de serviços funerários. Segundo, suspensão da autorização da atividade pelo prazo de 30 dias consecutivos. E terceiro, cancelamento da autorização no caso de reincidência verificado no estabelecimento já punido com a pena de suspensão. O artigo 13, o Poder Executivo instituirá a Central de Atendimento de Óbito, com a finalidade de prestar atendimento à informação às famílias enlutadas e emitir a guia de autorização para a liberação de sepultamento de corpos. O parágrafo único, as empresas prestadoras de serviços funerários estarão proibidas de estabelecer-se a uma distância menor a 1 quilômetro da Central de Atendimento de Óbitos, de que trata o caput deste artigo. Artigo 14. A Central de Atendimento a Óbito disponibilizará a realização de funerárias autorizadas pelo Poder Executivo. Artigo 15. Fica instituído o preço público para autorização para exploração dos serviços funerários, cujo valor será definido pelo Poder Executivo Municipal. Parágrafo 1º. A emissão de guias de autorização para exploração dos serviços funerários caberá ao órgão público com
atribuição finalística de emissão de alvará e licença de funcionamento. Artigo 16, revoga-se a Lei 6.923 de 2006 e artigo 17, esta lei entra em vigor a partir da data da sua publicação. Conclusão do voto, nosso voto é pela normal tramitação, acolhendo o substitutivo aqui apresentado. Vereador Dinho. Como vota? Vereador Claudinei, eu fiz um estudo mais amplo, porque eu queria que algumas coisas que a gente vê durante alguns sepultamentos serem extintas. Vi que não vai, vi que o meu parecer foi, né, reduzido a algumas regras que não atende aquilo que eu sei que não vai atender o empresário, mas não vai na ponta atender o... Só quero registrar essa minha manifestação. Sim. E quero que o meu parecer seja, né, parte de todo esse processo. Sim. E eu vou declinar do meu voto e visto e vou votar com o seu voto. Vereador Manu. Vereador, eu queria agradecer, só queria também aproveitar para fazer uma breve fala, porque esse parecer, esse projeto, ele está desde 2021 tramitando aqui. Ele é um projeto que já foi debatido diversas vezes, porque ele surge de um problema em que, inclusive, proporcionou e ocasionou uma operação policial, chamada Mercadores da Morte. Devolver dignidade para esse momento é o que se busca com esse projeto. Acho que a vereadora Carla ela traz pontos ali que cabem se o serviço ainda tivesse sido posto como serviço essencial. E há uma mudança pungente aqui, que foi feita, inclusive, baseada com estudos em Porto Alegre e outra cidade que agora não me recordo, que é transformar esse serviço em serviço de interesse público, justamente para que situações como as que a gente passou na pandemia, onde pessoas tinham que pagar R$4.000 para serem enterradas, pessoas vulneráveis, naquele momento de dor. Na verdade, o que o serviço atual proporcionava era exatamente isso, um serviço caro, monopolizado, cartelizado, e que está sendo rompido com esse substitutivo. Então, eu parabenizo aqui o vereador Dinho, o seu parecer, agradeço e acompanho. Vereador Rafinha. Voto com o seu relatório, vereador Claudinei. Vereadora Carla. Vereador Claudinei, eu acho que o substitutivo que o senhor apresenta, em diálogo com o vereador Dinho, certamente com a vereadora Manu também e o Renato, acho que trazem alguns pontos que efetivamente melhoram e aprimoram a redação. Eu concordo com a vereadora Manu sobre o fato que levou, né, a uma reflexão melhor do controle desse serviço, mas, ainda assim, os pontos do substitutivo não dão conta de dois pontos essenciais que a gente traz no parecer, sendo o primeiro deles em relação à questão de licitação e as regras de ser um serviço concessionado, mas, sobretudo, que a redação do artigo que trata sobre indigentes e pessoas hipovulneráveis também não é alterada, o que, na prática, não altera substancialmente essa preocupação da vereadora Manu também, quando limita a uma porcentagem, né? Então, acho que poderia também ser melhor ajustado, por isso eu sigo com o meu parecer de vistas. Eu sigo com o meu, então fica aprovado o voto de vista desse relator, desse vereador, com o substitutivo global. O próximo é o 1995, do vereador Rafinha, que tem relatoria da vereadora Manu, e nós demos vista coletiva. Alguém trouxe vista? Então, vereadora Carla tem a palavra. Obrigada, vereador presidente. Saudando aqui o vereador autor e membro dessa comissão também, pela sua chegada a esta reunião. Nós estamos aqui diante de uma reunião extraordinária, né, que mostra também bastante, talvez, atropelo ou preocupação com o final do ano em que nós estamos, né, vereador Dinho, e já comentei com o vereador Rafinha que nós fizemos um parecer de vista em relação a esse projeto que, para quem nos acompanha, reconhece o Programa Municipal de Regularização Fundiária, chamado Floripa Regular, como Plano Setorial de Regularização Fundiária nos termos do Plano Diretor, muito baseada, sobretudo, num voto crítico ao processo de tramitação dessa matéria.
acho que mais do que o mérito, queria aqui resguardar o processo legislativo e fazer uma reflexão com esta comissão e o conjunto dos nossos vereadores e vereadoras, não só, né, desse fórum aqui. Então, o projeto ele foi encaminhado à consultoria técnica parlamentar, que apontou a existência de lei municipal 9.448 de 2014. A assessoria técnica apresentou o parecer determinando a correção deste PLC conforme as observações apontadas e a proposição legislativa distinta para a regularização de edificações. A Procuradoria, em seguida, manifestou-se pela admissibilidade da matéria. Na Comissão de Constituição e Justiça, o relator vereador Pastrana exarou o parecer pela admissibilidade. Foram apresentados pareceres de vistas pelo vereador Camazão e pela vereadora Manu, mas acabou prosperando o voto de parecer favorável do relator. Com isso, o projeto seguiu para as comissões de mérito em tramitação simultânea, e é esse friso que eu gostaria de fazer entre nós. A Comissão de Trabalho, o relator vereador Padilha apresentou parecer pela admissibilidade, mas prosperou o voto de vistas apresentado pelo vereador Bruno a favor da diligência externa ao Poder Executivo e ao IPUF. Nesse sentido, a deliberação da Comissão de Trabalho encontra-se pendente, tendo em vista que não houve ainda, vereador presidente, retorno do Executivo a essa diligência. A comissão... Posso terminar de ler? Com certeza. Obrigada. Vereador, eu só A Comissão de Viação, Obras Públicas, o relator, vereador Gui Pereira, apresentou o parecer pela admissibilidade da matéria. Foi apresentado o voto de vistas pelo vereador Afrânio, mas prosperou o parecer do relator. Na Comissão de Orçamento, a relatora vereadora Manu apresentou o voto pela normal tramitação, ocasião em que foi concedida vistas coletiva. Em seguida, a Comissão de Defesa do Consumidor, Direitos Humanos e Segurança Pública, o vereador Diácono Ricardo apresentou o parecer pela admissibilidade da matéria, de modo que o vereador Camazão pediu vistas. É o relatório. Sobre a análise, preliminarmente considero oportuno tecer algumas considerações sobre a tramitação. Ao deixar a CCJ, o projeto foi encaminhado simultaneamente às 5 comissões de mérito previstas. Esse procedimento, contudo, suscita preocupação, pois, conforme já destaquei em outro momento, não há regras claras e uniformes que expliquem quando a tramitação simultânea deve ser adotada. Eu acho que isso precisa, como tantos outros pontos do nosso regimento, não ficar a cargo de uma decisão, de uma conversa do autor, seja ele qual for, com a mesa diretora ou com a diretoria legislativa, ou no atropelo de um final de ano para que determinadas matérias sigam ou não. Acho que nós precisamos ter segurança regimental sobre tramitação nessa casa. Porque alguns projetos recebem esse tratamento e outros, com igual número de comissões, permanecem tramitando por anos, avançando lentamente uma comissão por vez. Esse é o questionamento que eu faço. Além disso, observo que a tramitação simultânea, no caso em tela, representou também um desrespeito ao regimento interno, tendo em vista que a Comissão de Orçamento deveria ser a última a se manifestar nos termos do parágrafo 1º-B do artigo 127, em que se lê que projeto apresentado até 15 minutos antes da sessão, exceto aqueles mencionados no artigo 61A da Lei Orgânica do Município, seja lido e encaminhado para procedimento, impressão e despacho à Comissão de Constituição e Justiça para receber parecer de admissibilidade. Parágrafo 1º-B, quando necessária a sua análise, a Comissão de Orçamento será a última a se manifestar. Aqui já tem até um problema sobre a impressão, né? Nós não imprimimos mais projetos e pareceres, porque tudo está pelo sistema, então nosso regimento ele é bastante... como é que é? Obsoleto, né, sobre os modos aqui que nós temos trabalhado. Vejamos, portanto, na Comissão de Trabalho foi determinado que a diligência externa para o Poder Executivo, mais especificamente o IPUF, de modo que os vereadores e vereadoras que compõem a comissão estão aguardando. Se é que chegou, vereador, deve ter chegado agora nesse... Me permite uma parte? De quinta para cá. Vereadora Carla, é importante dizer que na semana passada a Comissão de Trabalho deliberou essa matéria, como ultrapassou o prazo para diligência. de diligência, deliberou aprovando
o parecer favorável do vereador Padilha, né? Então, esse debate realmente na comissão de trabalho já foi ultrapassado e a comissão de meio ambiente também parecer favorável do vereador Bericó. Mas tem um compromisso aqui com alguns vereadores, né? Estou trabalhando para que a prefeitura se manifeste até amanhã para incluir isso antes da aprovação em plenário, ter uma manifestação da prefeitura. Bom, acho que é justamente sobre isso, né? Os nossos projetos, as diligências, elas não podem ficar facultadas aos interesses individuais, às conversas individuais de cada um dos vereadores, elas precisam ser respeitadas e todos os vereadores aqui precisam ou ter o mesmo acesso ao executivo ou ter a mesma atenção na nossa atividade parlamentar. Né, eu entendo e compreendo o esforço do vereador autor, né, porque quer que a matéria tramite, só que esse respeito precisa ser dado em nome da Casa Legislativa, vereador Claudinei. A gente não pode ficar à mercê, né, de um amigo dentro da prefeitura, de um interesse dentro da prefeitura, para que os nossos pareceres e as nossas diligências sejam encaminhadas para cá, porque senão nós não vamos ter equidade de trabalho nos compromissos que nós temos com a cidade. Em que pese, portanto, então, a comissão de trabalho tenha deliberado, a comissão de orçamento, a comissão de direitos humanos também está com voto pendente de vistas, assim como também a comissão de meio ambiente, que ainda não teve as vistas pautadas, e até semana passada eu tratei sobre isso. Sendo assim, entendemos que a tramitação ainda não se encontra madura o suficiente para a apreciação final para esta comissão, que deveria ser a última. Há diligência em aberto, pareceres pendentes e etapas regimentais não concluídas nas demais comissões de mérito, o que impede a formação de um juízo completo e seguro sobre o impacto orçamentário, administrativo e jurídico da matéria. Deliberar sem que esses elementos estejam consolidados implicaria violar a lógica do fluxo legislativo e fragilizar a análise técnica de que deve orientar esta comissão, especialmente considerando sua função como última instância antes da votação em plenário. Diante desse cenário, o sobrestamento do projeto se apresenta como uma medida mais prudente e juridicamente adequada. Tal providência assegura respeito ao regimento interno, respeito aos vereadores, preserva a autonomia das demais comissões e garante que essa comissão só se manifeste após ter acesso ao conjunto integral das informações e pareceres exigidos para uma análise responsável. O sobrestamento, portanto, não apenas corrige um desequilíbrio procedimental já produzido pela tramitação simultânea, mas também reforça a necessária isonomia e transparência no processo legislativo desta Casa, a quem eu também apelo à mesa diretora, ao presidente e ao diretor legislativo. Diante do exposto, voto, vereador presidente, colegas e também autor, pelo sobrestamento da matéria até que as outras comissões se manifestem, e isso também, além de todas as questões regimentais e das comissões, o que fica muito evidente em determinadas situações é a certeza de que vai passar. As vistas não vão prosperar. Portanto, nós não precisamos tramitar, né, com respeito às vistas, muitas vezes os vereadores de oposição, ou não, o vereador Dinho apresentou aqui um substitutivo que melhora a matéria, mas que se dá no diálogo e na tramitação, e eu acho que essa certeza também ela é muito ruim para a isonomia do nosso trabalho, com todo respeito à seriedade que eu sei dos compromissos do vereador Rafinha, mas a nossa função aqui não pode ficar com essa insegurança em tramitações. Obrigado. Obrigado, vereadora Carla. A vereadora Manu trouxe o seu relatório, que é favorável. A vereadora considerou o relatório favorável, que teve acesso no sistema, né? Já estava desde o outro. Então, nós temos um voto da vereadora Manu, né? A vereadora Carla trouxe seu voto de vista. Eu vou passar primeiro para o vereador Rafinha. Presidente Claudinei, caros colegas, né, realmente importante as considerações da vereadora Carla. É claro que eu fiz um requerimento ao presidente desta casa, né, como autor da matéria, solicitando exatamente para que essa matéria fosse tramitada em paralelo em todas as comissões, no qual ele acolheu o requerimento, aprovou e, por isso, da tramitação em paralelo nas demais comissões, depois da Comissão de Constituição e Justiça. Né? Não há diligência em aberto,
importante dizer, porque a diligência feita pela Comissão de Trabalho, ela venceu o prazo. Né? E eu não tive nenhum tratamento especial, porque o Poder Executivo não respondeu à diligência da Comissão de Trabalho. Agora, é claro, sabendo da importância disso para alguns parlamentares, né, de qualquer forma, fiz um ofício ao Poder Executivo para que encaminhe uma manifestação a essa matéria para que eu inclua no projeto em tramitação antes que ele vá a plenário. Então, só para deixar claro, né? Só para deixar claro, essa manifestação, o senhor sabe se chega até amanhã para que, quando ele for para plenário, esteja? Esse é o meu objetivo, vereador Claudinei. Vereadora No Carla, entanto, só um minutinho, vereador Rafinha. Não, só para constar em que nós nos baseamos no nosso parecer, vereador Rafael, porque na tramitação, no sistema, existe o item 21 da tramitação, que deveria ser a manifestação da diligência. No entanto, quando nós clicamos nesse item, ele simplesmente não abre, dá um erro. Como vários casos já aconteceram também de problemas no anexo da tramitação, o que também compromete... não há manifestação. Não, dá um erro ali. Não, mas ele tem como chegar... Se tem ou não. Não dá para saber, porque diz que chegou dia 2 de dezembro, esse é o item, dia 2 de dezembro, ofício do Executivo número 66. Só que simplesmente no sistema tem um hiperlink, você clica, ele não Mas abre. lhe informando que não há manifestação. Tá? Não há manifestação. Bom, de qualquer forma, voto com o relatório da vereadora Manu. Vereador Dinho. Presidente, por mais que a vereadora Carla esteja cheia de razão, nós não podemos priorizar A, B aqui para fazer determinados processos andarem, e a gente nota claramente que tem, né, que não, inclusive afunilou agora com o início do recesso, e aí teve comissões que teve tempo para se reunir, não se reuniu, e hoje nós vamos ter 4 comissões, inclusive, né, por falta de interesse, quero deixar bem claro. A regularização fundiária no município, ela está muito atrasada. Muito atrasada, e eu sou totalmente a favor do projeto, uma vez que já existe, inclusive, por parte do prefeito o programa. O projeto só vem aperfeiçoar. Inclusive, faço críticas ao Rafinha, que quando eu esteve do lado de lá, a coisa não andava, e agora ele quer fazer andar, então antes eu criticava, e hoje eu incentivo ele por querer acelerar esse programa de regularização fundiária. Tem gente que está levando 6 anos para terminar uma regularização. Então, nesse sentido, eu até poderia falar mais, mas nós temos a CCJ em seguida. Eu fico com o relatório da vereadora Manu, mas incorporo todas as questões que a vereadora Carla levanta, para que a gente, o ano que vem, possa fazer uma coisa com mais equidade, com mais transparência na tramitação das matérias. Vereadora Manu. Vereador Claudinei, eu fiz uma conversa, um diálogo com o vereador Rafinha, e fui uma dos parlamentares que exigiu a manifestação da prefeitura para poder votar no plenário. Mas eu tenho a convicção de que esse é um projeto, assim como alguns projetos também lançados, né, por outros parlamentares aqui, como a própria vereadora Ingrid, que lança uma política municipal, que a gente levanta questionamentos também e por alguns projetos a gente vence diligências e vence questionamentos importantes. Esse do vereador Rafinha, eu estou acompanhando porque ele reconhece um programa que já existente no município, ele não traz inovação. E, nesse sentido, eu tenho muito interesse de ver esse projeto andar, porque a gente gostaria de poder cobrar, efetivamente, o Executivo do funcionamento da regularização fundiária, que é um dos maiores problemas de Florianópolis. Então, meu voto vai nesse sentido, pela admissibilidade, e, vereador, vai ser fundamental aí para a nossa manifestação no plenário, a gente ter a manifestação do Executivo, porque, afinal, esse é um programa dele, apesar do senhor estar executando, claro. ele precisa dizer que vai cumprir, né? Então, meu voto é admissibilidade. Vereadora Carla fica com seu voto de vista. Eu acompanho o voto da vereadora Manu, mas também faço coro às palavras da vereadora Carla. Muita coisa tem que ser, vereador, melhorada, ajustada, para que essa casa possa andar próximo ano de uma forma diferente, e a gente não chegar ao final do ano nesses embaraços que chegamos
infelizmente, esse final de ano. O próximo projeto é do Executivo Municipal, é o projeto 02009 de 25. O vereador Rafinha tem o parecer como relator e a vereadora Carla trouxe vista, é isso? Então, Eu também não vou fazer leitura, só quero deixar claro aqui que a gente acolheu uma recomendação da Frente Parlamentar, incorporando uma emenda no Sim. projeto, né, justamente para dar mais segurança jurídica com relação aos instrumentos urbanísticos, uma vez que alguns instrumentos estão sendo questionados na Justiça por estarem em decreto. Então, o que a gente está fazendo? A gente está incorporando isso em lei, porque aí pacifica, né, a ação de inconstitucionalidade do Ministério Público contra os decretos urbanísticos. Eles perdem o objeto porque a gente está incorporando na lei. Então, esse é o objetivo do meu relatório, né, pela admissibilidade com a incorporação de emendas. ok, vereadora Carla. Obrigada, vereador Claudinei. Vereador Rafinha, vou passar direto à análise, também dividida em 2 pontos. O primeiro deles sobre o texto original do PLC 2009-2025, que visava alterar apenas um item da Lei Complementar 755 de 2023. Esta lei, por sua vez, regulamenta a aplicação dos instrumentos urbanísticos da outorga onerosa do direito de construir, dispostos no capítulo 7º do título 3º da Lei Complementar 482 de 2014, alterada pela 739 de 2023. A outorga onerosa do direito de construir é, em linhas gerais, a contrapartida devida ao município pela aquisição do direito de edificar acima do coeficiente de aproveitamento básico, obedecendo os limites estabelecidos pelo planejamento urbano disposto na tabela de limites de ocupação. O projeto em análise propõe a prorrogação da primeira fase de transição da outorga onerosa do direito de construir, mantendo o índice reduzido de 0,5 até dezembro de 2026 e autorizando o chefe do Poder Executivo, ouvido o Conselho da Cidade, a renovar esse regime excepcional por mais 24 meses, com possibilidade de extensão até dezembro de 2028. O texto atualmente vigente, no parágrafo 1º, artigo 10º, estabelece a aplicação do índice reduzido até dezembro de 2024, com eventual prorrogação por 12 meses. Dessa forma, estamos falando, na prática, de uma prorrogação de até 3 anos, tendo em vista que o prazo máximo de dezembro de 2025, mês em que já nos encontramos, será prorrogado até dezembro de 2028. Ocorre que o Executivo deixou de apresentar estudo de impacto orçamentário e financeiro, tendo encaminhado o projeto acompanhado apenas por um parecer técnico elaborado pela Secretaria de Planejamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano, para justificar a necessidade de prorrogação do prazo de aplicação do índice de transição de 0,5 da outorga onerosa. Diante de uma proposta que, na prática, amplia por até 3 anos um regime excepcional de cobrança reduzida da outorga onerosa, instrumento cuja função central é gerar receita vinculada ao desenvolvimento urbano, é imprescindível a apresentação de um estudo detalhado de impacto orçamentário. A medida configura uma renúncia de receita relevante, com potencial para afetar não apenas a arrecadação corrente, mas também a capacidade de investimento do município em políticas urbanas de habitação, mobilidade e infraestrutura, todas elas diretamente financiadas pelo recurso da outorga. Assim, não é suficiente apresentar apenas um parecer urbanístico ou argumentos de conveniência administrativa, pois o regime fiscal do município exige que toda renúncia seja acompanhada de estimativa de impacto financeiro e das medidas compensatórias correspondentes. Grifo. A ausência desse estudo compromete a transparência e impede que a comissão exerça plenamente sua função constitucional de controle orçamentário. Sem dados concretos sobre o valor estimado de renúncia, as projeções de receitas futuras, os efeitos sobre o equilíbrio fiscal e a eventual necessidade de compensações, não é possível assegurar que a prorrogação proposta é sustentável ou compatível com as metas previstas para a LDO e o PPA, nos termos do artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal e do artigo 113 do Ato de Disposições Constitucionais Transitórias. Por essas razões, concluo a necessidade de sobrestamento da matéria. Segundo ponto, emenda aditiva apresentada pelo relator.
No âmbito da Comissão de Finanças e Orçamento e Tributação, o relator apresentou uma emenda aditiva proposta pela Frente Parlamentar, já citada pelo próprio antes da minha intervenção, e cuja, em uma primeira análise, constato que essa emenda deveria ter sido proposta em forma de substitutivo global, tendo em vista que promove uma alteração substancial no texto original. Ora, o PLC original apresentado pelo Executivo comportava apenas 2 artigos, enquanto o substitutivo apresentado pelo relator altera a ementa do projeto, revoga o parágrafo 4º do artigo 11 e ainda adiciona um total de 20 artigos à mesma lei, que por sua vez se dividem em diversos parágrafos e incisos. Basicamente, o substitutivo e não uma emenda aditiva, conforme foi proposto pelo relator, adiciona o capítulo 3º. Este capítulo, por sua vez, é dividido em 4 sessões, 4 sessões, isso. Um capítulo e 4 sessões. O objetivo do substitutivo é, portanto, regulamentar o incentivo à fruição pública que encontra-se previsto no artigo 295-S do Plano Diretor. Nesse sentido, entendo que a sua natureza extrapola os limites materiais propostos no processo orçamentário legislativo que já vinha sendo conduzido em relação ao PLC em análise. Isso porque o substitutivo apresentado pelo relator introduz um novo incentivo urbanístico na discussão, consistente na possibilidade de doação de área ao município como contrapartida ao âmbito de outorga onerosa do direito de construir. Trata-se, portanto, de matéria que não se restringe ao cálculo ou à operacionalização financeira da outorga, mas que altera substancialmente o regime jurídico urbanístico vigente em relação ao incentivo de fruição pública, implicando modificações diretas na Lei Complementar 755. Por essa razão, entendo que o substitutivo não se enquadra no escopo de deliberação dessa comissão, uma vez que introduz conteúdo normativo próprio do projeto de lei complementar. Isso é legítimo que o relator, inclusive, enquanto presidente da Frente Parlamentar, apresente propostas legislativas a partir das discussões travadas no contexto da Frente, mas, nesse caso, isso deve ser feito a partir de um projeto autônomo que vise regulamentar o incentivo de fruição pública, de modo que o tema possa ser analisado pelas comissões competentes, especificamente pela Comissão de Viação, Obras Públicas e Urbanismo. Além disso, entendo que o substitutivo pretende adicionar também demanda à oitiva técnica do Poder Executivo e da própria assessoria técnica desta Casa, o que poderia ser feito de maneira adequada caso fosse apresentado como um projeto autônomo. A diretoria da Prefeitura, responsável pelo planejamento urbanístico e a nossa assessoria técnica devem necessariamente ser consultadas, tendo em vista que a proposta altera parâmetros urbanísticos e regulamenta em pormenores incentivos previstos na legislação municipal, mas cuja regulamentação caberia ao próprio Executivo. Diante do exposto, voto pela devolução da matéria ao Poder Executivo. Nós temos o parecer, o relatório do vereador Rafinha, dando pela admissibilidade da matéria, e com a emenda, claro, e também temos o voto de vista da vereadora Carla. Então, vereador Dinho, como vota? Eu voto com o vereador Rafinha na relatoria. Vereadora Manu? Eu também voto com o vereador Rafa. Vereador Rafinha? Voto com o meu relatório, evidente, né? Só deixando claro, né, que foi uma deliberação feita e alinhada com o Poder Executivo, com o objetivo, né, de aprimorar os incentivos urbanísticos e dar segurança jurídica, né, à utilização dos instrumentos do plano diretor. Vereadora Carla? Eu voto com o meu parecer, porque é aquilo que o vereador Rafinha chama de segurança jurídica em relação aos instrumentos do plano diretor, eu chamo a uma afronta do processo legislativo e também um desrespeito ao próprio processo participativo que prevê o plano diretor, a 336 do Estatuto das Cidades, e, mais uma vez, um processo extremamente atropelado de um tema super urgente para a nossa cidade, que, sem responsabilidade jurídica, não será solucionado. Obrigado. Então, fica aprovado o relatório do vereador Rafinha.
Também voto com o vereador Rafinha. Assim sendo, está esgotada a nossa pauta. Em seguida, temos a CCJ. E quero já aqui um feliz ano novo a todos, que essa é a nossa última reunião do orçamento, né, Dinha? Que o nosso Natal seja próspero, né? Não deixou eu terminar de molhar o bico. Calma, deixa eu acabar. Então, que sejamos felizes aí, tenhamos um Natal e um ano novo muito farto, né, Gui? É isso aí. Um abraço a todos, está encerrado.